Boa noite, futuras mamães! A gente está começando agora a nossa aula de hoje sobre alimentação na gestação. Quero desejar a todos vocês que sejam bem-vindas. E antes de começar o conteúdo, né, a parte teórica, o bate-papo de vocês está ativo e eu quero que vocês coloquem aqui para mim de onde vocês são. Boa noite, Gilmara. Gilmara estava comigo na live, né? Na aula das 18. Raquel, Mari, Ju, boa noite. A Ju também estava, né, na nossa aula das 18 horas para tentantes. Gil, você é gestante ou você é tentante? Eu fiquei na dúvida, né, porque você estava na outra aula. Comenta aqui para mim. E eu também vou colocar para vocês aqui uma enquete que eu preparei, só para a gente saber mais ou menos aí em que ponto da gestação ou que situação é que vocês estão. Preencham aí para mim quantas semanas gestacionais vocês estão. De 5 a 12, de 13 a 20, de 20 a 30, mais de 30, ou não é gestante. E aí, se você não é gestante, eu vou pedir, por favor, que você coloque no chat para mim qual que é a sua intenção com essa aula, o que você veio aqui aprender, o que você espera desse nosso encontro, o que você quer saber, quais são as suas dúvidas e por que você se inscreveu. Coloca aqui no bate-papo para mim, enquanto o pessoal está respondendo. Oi, Elaine, boa noite. Jéssica, Caxias do Sul, que legal. A Gilmara tem SOP e pretende estar com a saúde em dia para quando resolver engravidar, mas ainda não está gestante. Que legal, Gia. Talvez você tenha falado isso para mim na outra aula, eu te peço desculpas, tá? Mas é porque tinha mais de uma Gilmara e aí eu fico com medo de me confundir. Raquel, para saber mais sobre o assunto. Raquel, você é estudante? Tem alguém aqui, além da Ju, é que a Ju, ela já me segue, eu já converso bastante com ela no inbox. Então, eu sei que ela é estudante de nutrição. Tem alguém aqui que também é estudante de nutrição ou já é nutricionista e está aqui na aula só para realmente conhecer um pouco mais sobre o assunto, mais a parte teórica, mais a parte profissional? Tem alguma outra colega de profissão ou futura colega de profissão aqui entre a gente? Coloca no chat para mim. A Raquel é nutricionista. Que legal, Raquel. Qual que é a área que você atua? Conta para mim. Lígia, Juiz de Fora, mas mora em Governador Valadares. Que legal. Vamos ver como que tá aqui a nossa enquete. A maior parte de vocês não é gestante. Oh, que curioso. Curioso e legal, né? Acho que a maior parte de vocês só quer realmente saber. Oi, Vê. Ainda não começou, tá? A gente só tá conversando aqui um pouquinho. Eu quero saber quem que já é nutricionista ou quem que tá aqui comigo para saber mais da parte teórica, é estudante de nutrição. Você trabalha na clínica, Raquel? É nutricionista clínica, mas às vezes aparecem gestantes, né? Provavelmente é isso. Legal, gente. A gente já vai começar. Quem mais que falou que não é gestante? Conta aqui para mim qual que é o objetivo da aula, o que vocês querem saber, quais são as dúvidas que vocês têm, o que vocês têm curiosidade em saber, o que vocês esperam dessa nossa aula. Lembrando que essa aula tem outro tema, tá? Não é reprise, não é repeteco da aula das 18 horas. Nas 18 horas a gente falou sobre síndrome do ovário policístico, dieta low carb, como faz para melhorar a fertilidade, aumentar as chances da mulher engravidar. E agora a gente vai falar sobre alimentação na gestação. Então, é uma aula dedicada às gestantes, né? Então, vocês que estão aí esperando o bebê para ajudar vocês a reverterem a maior parte dos sintomas, né, que a gente tem durante a gestação, para dar mais disposição, menos enjoo, tudo isso, e também um pouquinho sobre as dúvidas que me mandaram aí nas redes sociais. Quem já é nutricionista, quem é estudante de nutrição, obviamente pode participar, eu acho que é muito legal. Eu, quando comecei a atender na parte materno-infantil, antes de fazer pós-graduação, especialização em vários cursos, eu fiz um curso parecido com esse, né, que vocês estão fazendo aqui hoje. Eu participei de uma aula também ao vivo, acabei adquirindo o curso e foi a minha porta de entrada para a nutrição materno-infantil. Eu sou muito grata à nutricionista. Na época tinha bastante nutri assistindo a aula dela. E foi assim que eu entrei também nessa área e nesse mundo digital. Então eu acho super válido para vocês que são estudantes, são nutricionistas, querem se aprofundar um pouco aí na área de materno-infantil, atendimento ao gestante, pré-concepção, pós-parto, amamentação.
é um mundo à parte. Infelizmente, na faculdade, a gente tem muito pouco conteúdo, né, sobre isso. E para quem se depara com uma gestante na clínica, é complicado, é difícil conseguir atender só com o conhecimento da faculdade, né? Tem que ir atrás de curso, tem que se especializar, estudar muito para conseguir ter aí um pouquinho de autonomia e autoridade no assunto. Então, sejam todas muito bem-vindas, tanto quem está gestante, quanto quem é nutri, quem é estudante. Eu espero que todo mundo aqui aproveite bastante a nossa aula. Antes da gente começar, eu também quero dar um recado. Os slides vão ficar disponíveis depois para vocês baixarem, tá bom? Então, não se preocupem em ficar anotando as informações, em ficar tirando print ou foto, porque esse PDF vai ficar disponível para vocês baixarem logo depois da aula, para quem ficar até o final, tá bom? Nayane, buscando informações sobre alimentação saudável, espera ser gestante em breve. Atualmente foi iniciado no tratamento para hipertireoidismo. Que legal, Nay. Talvez seja legal você assistir a aula que passou, né, das 18 horas. E lá talvez você tivesse até um pouco mais aí de assunto do seu interesse, mas aqui também é válido. E no final você vai ver que a gente junta tudo em um pacote só, tá bom? Então fica comigo até o final. Quem assistir até o final ganha os slides e ganha também uma outra surpresa que eu não vou contar. Vamos lá, gente. Eu não vou ficar muito atenta também aos slides, não, tá? Eu gosto de interagir com vocês, quem assiste as minhas lives, quem está presente aí na minha rotina, no meu dia a dia, sabe que eu gosto dessa interação, eu gosto que vocês perguntam, que vocês comentem, então fiquem tranquilas. É normal eu não me reter muito aos slides, tá? Eu fiz para vocês também terem um conteúdo depois para se basear, para quem é estudante ou nutri poder estudar, mas não é a intenção que eu fique aqui só lendo ou me guiando pelos slides, certo? E a gente vai começar, eu acho que, na verdade, uma curiosidade, como que eu escolhi os temas das aulas, né? Como que eu escolhi o tema dessa aula de gestante especificamente? Foi pelas maiores dúvidas, né? O pessoal me respondeu os e-mails, me respondeu nas redes sociais sobre o que elas queriam conhecer e quais eram as principais dúvidas. Mas eu tenho uma listinha aqui que serviu como base para eu fazer uma live há 2 semanas atrás na página do Gestar, que foi uma live muito gostosa de ser feita, eu gostei muito, eu fiquei muito à vontade com o pessoal que estava assistindo, a audiência foi muito grande, e depois ela ficou disponível no Face, o pessoal comentou bastante, que eram os maiores medos, né, da gestação. E eu acho que e aí foi muito disso que eu trouxe aqui para a aula de hoje, porque toda gestante tem medo, né, gente? Quem engravida, descobre que está grávida, ou até quem já está aí com um pouco mais de semanas gestacionais, sempre vai ter algum medo, sempre vai ter alguma coisa nova acontecendo, e tudo que é novo traz insegurança, traz realmente um pouquinho de receio. E é importante a gente falar sobre esses medos, esclarecer esses medos, para que a gestação seja realmente não só segura, mas também confortável. Que seja um momento de vocês aproveitarem, que seja um momento de vocês curtirem realmente a barriga, o crescimento do bebê, os movimentos do bebê na barriga. Gente, não tem nada mais gostoso do que isso. E a minha primeira gestação foi uma gestação de muito medo, né? Depois no finalzinho eu conto um pouquinho para vocês, mas eu também sofri muito de medo, eu tinha muito medo de perder o bebê, eu tinha muito medo de alguma coisa acontecer, do parto ser prematuro, enfim, medos que vão se renovando, né? Parece que conforme as semanas gestacionais vão passando, os medos vão se substituindo e vão se renovando, e outros medos vão surgindo. Então eu trouxe aqui para aula também alguns dos assuntos que a gente falou nessa live, que o pessoal falou que tinha realmente muito medo. E medo de não saber amamentar, medo do parto, medo do filho dormir congestionado e não conseguir respirar à noite, medo da responsabilidade de criar um filho, medo de não ser uma boa mãe, medo de como lidar com o estresse na gestação, de não conseguir ter parto normal e acabar tendo cesárea, medo de não conseguir dar conta depois do parto, né, de cuidar e de criar um bebê, de ter depressão pós-parto. Muita gente tem medo, né, de ter depressão, de ter algum sintoma, algum sentimento negativo em relação ao feto, né, ao bebê, de não ter tomado ácido fólico antes e isso acabar prejudicando de alguma forma o desenvolvimento da criança, ciúmes do filho mais velho para quem já está aí na segunda, terceira gestação, medo de vomitar aos 9 meses. Então, assim, eu fiz uma lista enorme dos medos que as minhas pacientes e que as minhas seguidoras gestantes têm, e eu trouxe um pouquinho disso aqui hoje, e eu espero que vocês saiam daqui mais leves, mais tranquilas com relação a essa gestação, e que seja um momento aí de vocês também aproveitarem esse momento que passa super rápido e deixa uma saudade enorme, tá? E aí o principal medo, eu acho que o medo que as pessoas mais sentem é o medo de não garantir, de não ser o suficiente, né, para o seu bebê, de não ter condições de garantir aí o suficiente para o crescimento e para o desenvolvimento do bebê que está dentro aí da barriguinha de vocês.
E aí algumas dicas aqui do que comer para garantir, né, que essa gestação seja saudável e que essa gestação traga ao mundo aí um bebê forte e saudável. Eu acho que a alimentação na gestação, ela não tem, não que ela seja um segredo, mas eu sempre brinco com as minhas gestantes que as grávidas elas devem consumir o máximo de alimentos naturais possível e que a regra número 1 da gravidez é você desembalar menos e descascar mais. Então, quando a gente entra no aspecto dos alimentos importantes para gestantes, todos os nutrientes são importantes, né, gente? Não tem como a gente selecionar quais são os nutrientes mais ou menos importantes para o desenvolvimento de um novo ser humano, né? Pensa que tem uma criança aí se formando e todos os nutrientes minerais são importantes, uns em maior, outros em menor quantidade, mas todos eles têm o seu papel aí no crescimento e no desenvolvimento do bebê. E por isso é importante que na gestação seja feita uma alimentação equilibrada, que seja feita uma alimentação balanceada e que seja feita uma alimentação diversificada. Então, o cardápio da gestante deve ser o mais variado e diverso possível dentro daqueles alimentos que são saudáveis. Então, todas as verduras, legumes, frutas, fontes de proteína animal e vegetal devem estar presentes aí na rotina da gestante, certo? O mais importante da alimentação é ter uma alimentação variada e ter uma alimentação que te traga aí todos os macros e micronutrientes que os bebês precisam. E aí uma dúvida que os pacientes têm muito, né, que as mulheres têm muito qual é o nutriente que faz o bebê crescer, né? Qual que é o nutriente que garante aí que o bebê ganhe peso da forma adequada, que o bebê cresça e se desenvolva dentro do esperado para o crescimento fetal, dependendo da semana gestacional. E o nutriente que faz o bebê crescer é a proteína. Então, e por incrível que pareça, a proteína é um dos alimentos que as gestantes têm mais dificuldade em consumir. Porque a carne, o frango, às vezes o ovo, por terem um pouco também mais de gordura, né, na sua composição, são alimentos que têm um esvaziamento gástrico mais lento, e isso faz com que elas tenham uma digestão mais difícil. E aí, se a gestante já está enjoando, já está nauseando, fica realmente mais complicado e ela tende a ter uma aversão um pouco maior às proteínas. E aí, o papel da nutricionista, né, de adequar exatamente o cardápio dessa gestante e fazer com que ela consuma de forma equilibrada os nutrientes que ela precisa para o crescimento e desenvolvimento do bebê. E o que muita gestante não sabe, gente, e que é super importante, né, é que muitos dos alimentos, quando consumidos na gravidez, evitam sintomas desagradáveis no pós-parto, como a depressão. Então, lembra que eu falei que um dos medos, né, das minhas gestantes e das minhas seguidoras gravidinhas era o medo de ter depressão pós-parto. Ninguém quer passar pelo parto e depois ficar depressiva, ter rejeição ao bebê, ter sintomas, né, de depressivos, excesso de choro e tudo isso. E uma das formas de você tentar amenizar ou tentar evitar um pouco desse desconforto pós-parto é você consumir durante a gestação alimentos ricos na vitamina B6, que também vão auxiliar o crescimento do bebê, também é importante para o desenvolvimento fetal, mas que tem esse papel na prevenção e até no tratamento, né, da depressão pós-parto, certo? Então aí está a relação de alguns dos alimentos que são importantes vocês consumirem durante a gravidez. Lembrando que vocês vão ter depois os slides, então não se preocupem em copiar nada disso, tá bom? A Gil comentou, né, que o que desanima são esses alimentos como agrotóxicos. E realmente, Gil, isso é uma dificuldade que a gente vive hoje em dia, esse é um problema, né, do nosso país. A quantidade de alimentos ricos, né, verduras e legumes, principalmente ricos em agrotóxicos, são muito grandes. Eu até tenho depois, gente, se vocês quiserem que eu disponibilizo, me mandem por e-mail que eu consigo enviar para vocês uma lista dos alimentos mais ricos em agrotóxicos. E aí a recomendação que eu dou para as minhas gestantes, para as minhas pacientes lá do consultório, é que elas consumam essa lista dos alimentos mais ricos na versão orgânica, que são, infelizmente, alimentos mais caros, mas que a gente consegue aí ter um pouco mais de credibilidade em relação à forma como eles são produzidos e que chegam a nós, né, como consumidores. E os demais não necessariamente sejam consumidos os orgânicos. E aí, se você faz uso do orgânico, se é um hábito seu, se é uma rotina sua, toma cuidado também, né? Veja direitinho quem é o fornecedor, tenta ter conhecimento de onde realmente esse produto foi produzido e qual condição ele foi produzido, porque a gente sabe que tem, infelizmente, no Brasil, muito gato por lebre, né? Você paga um absurdo no alimento que se diz orgânico e, na verdade, ele tem tanto agrotóxico quanto aquele produto mais barato.
Então, escolher direitinho os lugares, né, onde você compra, os produtores, saber a origem do alimento é importante. E na gestação, especificamente, eu oriento, sim, que os alimentos mais contaminados por agrotóxicos sejam consumidos nas suas versões orgânicas, certo? E aqui tem um tema bem polêmico, né, do porquê os industrializados adoçantes não podem ser consumidos na gravidez. Essa é uma das orientações que eu faço até para as tentantes, né? Então, quando chega no meu consultório uma pessoa que está querendo engravidar, que está se preparando para engravidar, ou que quer perder peso, já esperando aí uma futura gestação, a única coisa, eu acho que eu realmente corto do cardápio, né? Eu até brinco que são os únicos alimentos proibidos, são realmente os industrializados do mal e os alimentos ricos em adoçantes. Por quê? É muito comum a pessoa que quer perder peso, que quer se preparar para uma gestação. Aliás, é muito comum a pessoa que quer engravidar, né? Querer ter a preocupação ou querer perder peso antes da gravidez para favorecer aí o ganho de peso saudável durante a gestação e também para evitar um excesso de peso muito grande. E aí, uma das primeiras coisas, acho que como instinto, na verdade, é procurar os alimentos menos calóricos. E aí a pessoa acaba consumindo muito alimento na versão light, muito alimento na versão diet. E esses alimentos não são bons, né? Eu até falei na aula da síndrome do ovário policístico, para você, Dalice, por exemplo, que perdeu a aula, eu expliquei lá que esses alimentos são ruins porque eles liberam insulina. E a insulina é um dos hormônios mais envolvidos aí com a SOP. E aí, além de ser ruim para quem tem síndrome do ovário policístico, eles também são ruins para qualquer outra pessoa, porque eles têm, na maior parte das vezes, os adoçantes, né, na sua composição, em substituição ao açúcar, e esse adoçante, ele passa pela barreira placentária, chegando até o bebê. E aí ele fica disponível na corrente sanguínea do bebê. É um alimento artificial, né? Aliás, um alimento não, um nutriente, né? Se é que assim a gente pode chamar, artificial. E a gente não tem segurança nenhuma, não existem estudos em humanos que comprovem a segurança do uso desses adoçantes nas gestantes. Nem mesmo stevia xilitol, tá, gente? Então, muita gravidinha chega no meu consultório consumindo esses adoçantes porque são os mais naturais, porque são os mais saudáveis, são os que os médicos acabam indicando, mas na realidade, não é indicado o uso de nenhum adoçante na gravidez. Então, se você, né, que está me assistindo, que está esperando seu bebê, evita qualquer tipo de adoçante, mesmo o stevia xilitol. Eles passam sim pela barreira placentária e não existem estudos em humanos que comprovem aí a sua segurança. Os estudos que foram feitos em animais. E aí a gente não tem como, né, transformar aí o resultado com 100% de lealdade, é o que acontece com os humanos, tá? Então evitem. E a maior parte dos industrializados contém adoçantes na sua composição. Até alimentos salgados, como o pão, por exemplo, pode ter adoçante na sua composição, e é por isso que a gente pede para a gestante ter muita cautela na hora de comprar os seus produtos industrializados. Hoje em dia existe uma gama muito grande aí de marcas, né, e de produtos industrializados que têm a missão de serem um pouco mais saudáveis, mas ainda assim tem que ter muito conhecimento para fazer uma boa compra, olhar o rótulo, conhecer o que está escrito, saber o que significa cada um daqueles nomes e sempre procurar, meninas, os alimentos, né, os produtos com a menor quantidade possível de ingredientes. Quando o alimento, né, o produto tem muito ingrediente, principalmente nomes que você desconhece, que você não sabe o significado, já é aí o primeiro sinal de alerta de que provavelmente tem alguma coisa ali que não é bacana para você e que, consequentemente, também não vai ser bacana para o seu bebê, tá? Alimentos light e diets também são ricos em sódio, né, que promove o aumento da pressão arterial. E aí, se você é uma gestante que tem medo de ter pressão alta, de ter eclâmpsia, pré-eclâmpsia, evite ao máximo aí os produtos industrializados, porque eles podem sim serem agentes causadores de aumento da pressão arterial nas grávidas, tá? Além do que, na maior parte das vezes, os alimentos com restrição de açúcar, eles têm adoçante, como eu falei, né, no lugar, mas também são alimentos mais ricos em gordura. Então, às vezes, você está consumindo um alimento com zero adição de açúcar, achando que está arrasando, né, que está sendo super bom para a sua saúde, mas na realidade você está consumindo muita gordura trans, muita gordura saturada, que são as gorduras que fazem mal aí para nós, como uma saúde total e também para o nosso bebê. Carol, como é que eu faço, né? Eu trabalho o dia todo, tô gestante, tenho um super cansaço, morro de sono, e agora como é que eu vou fazer? Gente, a alimentação saudável, ela pode ser muito mais simples e muito mais fácil do que parece, tá?
Então, se você, por exemplo, é uma gestante que leva para o teu trabalho um pacotinho de cookies para comer no meio da manhã, dá para trocar esses pacotinhos de cookies por uma banana, por exemplo. O trabalho de você descascar e consumir a banana é muito semelhante ao trabalho de você abrir o pacotinho e consumir o cookies. Na banana você tem muito mais vitamina, muito mais mineral, muito mais fibra, e não tem nenhum dos aditivos químicos que você tem no pacotinho de cookies industrializado. Ah, Carol, mas eu gosto de cookies, eu não vou poder comer cookies nunca mais. Lógico que vai. Tem várias receitas super fáceis, né, que dá para você fazer em casa. Tem uma receita que eu passo para as minhas gravidinhas que elas amam, que é banana amassada com aveia e chia, e aí você faz as bolinhas, né, amassa na assadeira e coloca 10 minutinhos no forno. Fica um cookie delicioso, sem nenhum aditivo químico, sem nenhum conservante, sem nenhum adoçante. Super natural e gostoso, que dá para você levar para o seu trabalho e comer aí de 2 até 3 vezes na semana, se você, por exemplo, gosta muito desse tipo de alimento. Então, hoje em dia, existem sim várias receitas sem o uso de adoçantes, sem o uso de conservantes, que podem ser preparadas com antecedência e que nem sempre requerem muito mais trabalho ou muito tempo na cozinha, e que vai ser aí um aditivo, né, para a tua saúde e para a saúde do teu bebê, certo? Controle de peso na gestação. Como não ganhar peso demais? Aí outro medo, né? Mais um medo aí que as minhas gestantes costumam relatar que tem e que as minhas seguidoras comentam com frequência, é o medo de ganhar muito peso, de ter um excesso de peso na gestação e depois de não conseguir emagrecer. E aí como que a gente faz esse controle de ganho de peso, né? Esse controle ele varia muito dependendo do seu peso pré-gestacional. Então, como que você vai saber o quanto de peso você tem que ganhar durante a sua gestação? Pelo seu peso antes de engravidar. Então, se você engravidou dentro do seu peso saudável, se você não tinha excesso de peso, nem ausência, né, nem uma subnutrição ou uma desnutrição, você pode ganhar aí até 12 a 15 quilos, e isso é saudável. O que vai determinar o ganho de peso, né? O quanto de peso você vai ganhar? O ganho do bebê. Então, existem bebês que nascem com 2.800, existem bebês que nascem com 3,5. Teve uma paciente minha essa semana que ganhou um bebê de 4,950 kg. Então, o ganho de peso do bebê, né, o próprio peso do feto varia muito, aí de gestante para gestante, então é uma variável importante. O ganho do peso também vem do saco gestacional e do líquido amniótico. A placenta pode pesar de 2 a 3 quilos. E também tem um aumento de peso muito grande no início da gestação devido à volemia. Volemia é o aumento da nossa quantidade de sangue. Então, quando a mulher engravida, o nosso corpo, muito sábio, já começa a aumentar a nossa quantidade de sangue, prevendo que você vai ter uma perda de sangue importante no parto. Então, uma grávida ela pode ter até 50% mais sangue que uma mulher da mesma faixa etária não gestante. Isso significa 50% a mais, gente. Imagina, se um adulto, uma mulher adulta, tem 40 litros de sangue, na grávida ela vai ter 20 litros a mais, ou seja, 60 litros. E essa é a razão, pela maior parte das vezes, que a gestante ganha peso no primeiro trimestre. Então, tem muita gestante que fala, a médica falou que no meu primeiro trimestre eu não podia, eu não deveria ganhar peso. Mas às vezes não é peso de gordura, não é peso de estoque. Esse peso ganho é realmente da retenção de líquido e do aumento do volume sanguíneo. Então, para uma gestante que engravidou no peso adequado, ela pode aí ter um aumento de 12 a 15 quilos na gestação e isso ser saudável, tá? Para gestante como a Dinelli, por exemplo, que acabou de escrever aqui que engravidou um pouquinho acima do peso, a recomendação é um pouquinho a menos, tá, Dinelli? Você pode ganhar aí de 9 a 12 quilos, depende realmente do teu peso para gestacional. Se é uma mulher que engravidou muito acima do peso, ela vai ganhar um pouco menos. Se ela engravidou um pouco acima, ela vai ganhar um pouco mais. Então, isso é uma avaliação individual que não tem como a gente fazer em grandes grupos. A gente só tem aí uma média da Organização Mundial da Saúde, tá? E a gente pode perder peso na gestação? É recomendado a perda de peso na gravidez? Não, não é. E por que não é? Porque, meninas, toda vez que a gente tem perda de peso na gestação, significa que a gente está usando como substrato energético a gordura. Ou seja, a gente está usando gordura que está estocada ali no nosso corpo como forma de energia, para gerar energia para nossas atividades. E a queima da gordura, a quebra da molécula de gordura para gerar energia, faz com que sejam liberados na nossa corrente sanguínea corpos cetônicos, que são os famosos radicais livres, né? Que ninguém gosta, ninguém quer ter, porque causa envelhecimento precoce.
Qual que é o problema desse radical livre ser liberado durante a gestação? Primeiro, ele chega no bebê, então ele vai para a corrente sanguínea do bebê, assim como está na corrente sanguínea da mãe, e isso pode promover alguma alteração no desenvolvimento e na multiplicação e caracterização das células do feto. E segundo, causa acidose metabólica, que significa que o pH sanguíneo da mãe fica abaixo do ideal. O bebê não se desenvolve bem em meio ácido. Então, o ideal para as mamães que engravidam acima do peso é controlar o ganho de peso, fazendo com que não se ganhe muito peso, mas mesmo uma gestante que engravida com sobrepeso ou obesidade não deve ter a preocupação de perder peso na gravidez. Virou uma moda, eu recebi umas 3, 4 gestantes aí durante o ano passado com indicações médicas de perda de peso. Eu não sei de onde essas médicas tiraram isso, mas não é a recomendação. A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde advertem que a perda de peso pode ser prejudicial tanto para a mamãe quanto para o bebê, certo? Durante o primeiro trimestre de gestação não é obrigatório o ganho de peso, então tem gestante que aumenta por conta da volemia, tem gestante que não, que só vai aumentar depois. Mas a partir da 14ª semana, quando se completa 3 meses completos de gravidez, o recomendado é que a gestante ganhe peso sim. Ah, Carol, mas eu não ganhei peso, eu só mantive meu peso. Se você manteve o seu peso e o seu bebê está crescendo e está se desenvolvendo, você está emagrecendo. Porque, afinal de contas, está aumentando ali líquido amniótico, está aumentando ali a bolsa, está ali aumentando o próprio bebê. E se seu peso está ficando igual, é porque, na real, você está perdendo peso. E aí, isso é um caso que tem que ser avaliado individualmente, certo? Como controlar, então, o ganho de peso, né, na gestação? Eu coloquei aqui algumas dicas, né, de ter, obviamente, uma alimentação mais balanceada e saudável, evitar os alimentos mais calóricos e os ricos em sódio, porque muita gestante aumenta peso acima da média porque está inchando muito. E aí, uma das formas de você evitar esse edema, de você evitar esse aumento de peso, é você evitar os alimentos ricos em sódio, que promovem essa retenção de líquido, evitar os alimentos mais calóricos, né, obviamente, principalmente os industrializados e que não são calorias vazias, e evitar favorecer, na verdade, a eliminação do excesso de líquidos através de atividades físicas e uma boa hidratação, certo? Qual que é a média de ganho de peso por período? A Aldrin está perguntando aqui. A Aldrin varia muito de gestante para gestante, tá? Normalmente, a forma mais genérica da gente mensurar isso seria 1 quilo por mês, mas isso realmente varia muito de mulher para mulher e a gente tem que fazer a avaliação individual no consultório para saber realmente o histórico da mulher, qual que é o histórico de perda e ganho de peso dela, tendência em aumentar peso, tudo isso são itens que são avaliados aí na hora que a gente está fazendo a avaliação nutricional, tá bom? A próxima dúvida, né, ou o próximo medo que me perguntam muito aqui durante a gravidez, sobre comer por 2, né? Carol, eu tô grávida, eu preciso comer por 2? Não, gente, a necessidade energética da mulher gestante, ela aumenta de 300 a 500 calorias dependendo do semestre gestacional. Então, no primeiro semestre não há necessidade de um aumento calórico, então você não precisa comer mais do que aquilo que você está acostumada. No segundo trimestre, um aumento de 300 calorias e no terceiro trimestre, na reta final da gestação, um aumento de 500 calorias que se mantém no pós-parto por conta da amamentação. A Pri está me perguntando as gestantes que engravidam abaixo do peso. Há risco na gestação? Pri, há risco, porque normalmente esse abaixo do peso está relacionado a alguma carência nutricional. Se você está abaixo do peso, mas você está bem nutrido, seus exames deram ok, você fez exame de todas as vitaminas e minerais e está tudo bem com você, está tudo bem com o bebê também. Agora, se você estava abaixo do peso porque estava numa dieta restrita ou porque engravidou sem esperar e estava fazendo aí alguma coisa que não deveria, é um caso que deve ser avaliado individualmente, tá bom? A Lígia perguntando se pipoca pode. Pipoca super pode, Lígia. É uma fonte importante de fibra, é importante para gestante, né? Principalmente quem tem dificuldade aí no funcionamento do intestino, mas deve ser feita, né, deve ser preparada com a menor quantidade possível de óleo e até sem óleo, quando a gestante topa, e sem adição do sal, né? Sem adição do sódio, tá bom? Carol, deixa eu ver. Ai, como eu queria ser nutricionista nesse momento da minha vida. Descobri que agora estou grávida e cheia de dúvidas. Pena que agora... Ih, sumiu! Ih, mandou um monte de mensagem, eu não consegui terminar a sua. Peraí. Depois eu acho, tá, Bru? Prometo. Gente, vai ter uma surpresa no final. Calma aí, fiquem aí. A próxima, né, dúvida, a principal dificuldade, na verdade, da mulher gestante está em relação também ao controle do estresse na gravidez.
E por que que o estresse acontece na gestação? Gente, os nossos hormônios mudam muito. E aí o que acontece? Essa variação hormonal deixa a gente mais sensível, deixa a gente mais irritada, deixa a gente menos tolerante. É o nosso corpo mudando, é o medo, né? Todos aqueles medos, imagina. Como que é uma pessoa que vive com medo, né? Você conhece alguém que vive com medo? O que que o medo traz, né? O que que o sentimento medo traz para a sua vida? Traz insegurança, traz irritabilidade, traz uma série de sentimentos negativos. E a gestante convive com isso o tempo todo. Ela tem medo de não dar conta, ela tem medo do futuro, ela tem medo do bebê ter algum problema, ela tem medo de não estar sendo suficiente, né? De não estar se alimentando da forma adequada, de não estar dando os nutrientes que o bebê precisa, ela tem medo de não ser uma boa mãe, ela tem medo do marido não ser o bom pai, ela tem medo da relação esfriar, ela tem uma série de medos. E isso faz com que a gestante realmente tenha uma sensibilidade e um estresse muito grande. E aí, qual que é o problema do estresse para a gravidez? A partir do momento que você está estressada, que você está irritada, que você tem essa sensibilidade mais manifestada, digamos assim, você está liberando na sua corrente sanguínea cortisol, que é o hormônio característico do estresse. Esse cortisol vai fazer mal para o bebê? Em partes. Se ele estiver extremamente alto, dizem os estudos que sim. Mas é claro que isso não é uma regra, né? A gente nem sempre pode controlar tudo que acontece. Eu já atendi várias pacientes que passaram por estresse traumático durante a gravidez, com estresse realmente elevado, com perda de pai, perda de mãe, término de relacionamento. Isso acontece e nem sempre tem como a gente, né, se controlar. E aí a minha dica para você que está gestante, tem receio desse estresse, passa por estresse, por ansiedade, tem medo disso fazer mal para o seu bebê, primeiro, releve o que pode ser relevado. Então, se é uma situação que você não tem controle, a morte de alguém, a perda de um ente querido, alguma relação conjugal ruim, alguma coisa que foge do seu controle, que você não tem como controlar, ok, a gente vai tentar passar por isso da melhor forma possível, lembrando que existe uma criança crescendo e que ela precisa se desenvolver num ambiente bom. Agora, coisas pequenas do dia a dia, como o estresse por trânsito, problemas que a gente tem na administração do nosso trabalho, da nossa casa, briguinhas bobas com o nosso companheiro, com o nosso parceiro, ou com a nossa família, elas devem ser relevadas. E aí, a partir do momento que você tem a liberação de cortisol na sua corrente sanguínea, é importante você saber que ele vai estar ali circulando por pelo menos 30 dias. E não tem como você minimizar a produção do seu cortisol. Uma vez que você produziu esse cortisol e que ele está sendo liberado na sua corrente sanguínea, ele não vai diminuir. Não há o que você faça que vai fazer ele ser excretado mais rapidamente. O que a gente faz em situações de picos de estresse é tentar liberar o hormônio antagônico, ou seja, o hormônio que tem um efeito contrário ao hormônio do estresse. Então, se você tem um pico de estresse por alguma razão, você tem que tentar liberar o hormônio contrário a ele para tentar equilibrar aí a função do hormônio. Como? Fazendo atividades que te causam prazer. Então, tenta separar na sua rotina atividades que você realmente goste de fazer, que você tenha prazer, que você sinta-se, né, bem em realizar. Pode ser uma atividade física, pode ser a leitura de um livro que você goste, pode ser um filme, um seriado, um passeio com um companheiro, enfim, coisas que realmente você sinta prazer em realizar. Não adianta fazer atividade física com esse intuito se você detesta atividade física e vai por obrigação, por exemplo. Então, tenta ter algo na sua rotina que você faça realmente porque gosta e tentando fazer disso uma fonte de prazer no seu dia a dia para anular um pouquinho aí o estresse que está presente aí na nossa rotina e que não tem muito como a gente controlar. Próxima dificuldade, né, são falar e resolver os problemas que envolvem o medo, né, e a maternidade. Tudo isso que eu falei para vocês aqui, gente, está presente na maior parte das mulheres que estão gestantes. É muito raro, eu pelo menos nunca encontrei na minha vida, olha que eu atendo há 10 anos, né? Eu tenho consultório há 10 anos, eu nunca atendi uma grávida que não tivesse medo de nada. Então, você saber que isso é normal, que isso é natural e que isso não é uma noia sua, não é uma coisa pessoal sua e que acontece com as outras mulheres que estão passando pela mesma fase, é importante para você saber lidar com esse problema e também superar. Então, ter um grupo, né, de gestantes é muito legal, porque você compartilha com ela medos e receios parecidos. E aí você se sentindo parte do grupo, consegue fazer com que você não só divida o seu problema, mas também perceba que isso é normal. E a partir do momento que você encara esse problema como algo absolutamente normal, fica muito mais fácil de você conseguir resolver e passar por isso, tá?
Uma outra coisa são as náuseas e enjoos. E também pediram para eu falar aqui, eu recebi esse e-mail e o slide já estava pronto, tá? Então eu vou até falar para não correr o risco de esquecer. Sobre a formação de gases. Quem aqui que está me assistindo é gestante e está sofrendo muito com os gases? Sente desconforto, fica com a barriga estufada. Gi, você perguntou se pode fazer com azeite, né, no lugar do óleo. Quando você usa azeite no aquecimento, quando você aquece o azeite, ele perde as propriedades dele e ele vira uma gordura saturada, assim como qualquer óleo vegetal. Então, não faz muito sentido você usar o azeite para fazer a pipoca, por exemplo, porque ele vai ser aquecido, tá? O melhor é você fazer sem óleo no micro-ondas. É só você pegar um refratário de vidro, colocar ali o milho, colocar 3 colheres de sopa de água para 3 colheres do milho, cobrir com plástico PVC e fazer alguns furinhos. E aí você vai acompanhando os estouros. Normalmente de 5 a 10 minutos fica pronto um vasilhame, tá? Então dá para fazer a pipoca sem gordura nenhuma. E o azeite aí não seria uma troca muito inteligente por conta do aquecimento. Um óleo que pode esquentar, que pode aquecer e não satura é o óleo de coco, mas ele deixa um pouco de sabor na pipoca. E aí tem gente que não gosta muito, tá? E a quantidade de cálcio para quem não come laticínios. Inclui um pote de iogurte natural, porém laticínios não é muito bom para mim. Flá, daí a gente teria que avaliar direitinho o seu dia a dia, porque existem fontes de cálcio vegetal, né, nos vegetais. E aí dá para equilibrar o cardápio mesmo para quem é intolerante, para quem não consome derivados. Eu atendo muita gestante vegana que não come absolutamente nada vindo do animal. E a gente consegue os micronutrientes vindos aí de fontes vegetais, tá bom? Olha lá, o pessoal já está falando, né, que sente gases, que tem esse desconforto, né, tem muito desconforto relacionado à formação de flatos. O que acontece, gente? Na gestante, o funcionamento do intestino ele é naturalmente mais lento, principalmente para quem está nas primeiras semanas de gestação. E por que isso acontece? Pelo aumento do beta-HCG. O beta-HCG, que é o hormônio que denuncia que a gente está grávida, né, que é aquele hormônio que a gente vai no laboratório coletar para ver se está dentro aí do esperado para uma gestante, ele evita a contração do colo do útero. E isso é fundamental e importantíssimo, porque se houver contração, o feto pode ser expelido. Então, como forma de proteger a gestante, o nosso hormônio aumenta, evitando assim a contração do útero. Qual que é a consequência disso? O mesmo hormônio que evita a contração do útero, evita também a contração do intestino. E o funcionamento do intestino, né, os movimentos peristálticos nada mais são do que contrações e relaxamentos. Então, o nosso intestino, ele funciona como uma musculatura. Então, ele contrai e relaxa, contrai e relaxa. Esse movimento vai encaminhando as fezes durante todo o intestino até elas serem expelidas. Na gestante, essa contração e relaxamento fica prejudicada pelo aumento do hormônio. E aí, a consequência disso é que o alimento fica mais tempo em contato com a mucosa, fermenta mais e provoca mais gases. Daí a questão das gestantes terem realmente muitos gases, principalmente no começo da gravidez, que é quando o beta-HCG dá aquele pulão, né? Depois que ele continua alto, obviamente, durante toda a gestação, mas o nosso corpo vai identificando aquilo como normal e vai estabilizando. E aí essa estabilidade traz pra gente, de novo, um intestino um pouquinho melhor. Mas não chega a ser o que era antes da gravidez. Como que a gente faz para evitar os gases e também para melhorar o funcionamento do intestino? Já que o hormônio está ali e o hormônio vai evitar, entre aspas, a contração e o relaxamento do intestino, a gente tem que tentar equilibrar isso com a nossa alimentação. Fornecendo o que para o nosso intestino? As fibras, mas não é qualquer fibra. A gente tem 2 tipos de fibra. A fibra solúvel, que é aquela que é solúvel em água e absorve líquido, e a fibra insolúvel, que é aquela que não absorve líquido e não aumenta de volume. Essa fibra insolúvel, presente principalmente nas hortaliças, nas verduras, principalmente cruas, ela atua como um irritante da mucosa do intestino. E um irritante no sentido bom da coisa. Por quê? Quando essa fibra está em contato com o intestino e o intestino não consegue fazer a absorção dela, porque a fibra é um nutriente que a gente não absorve, o nosso intestino se irrita com a presença dessa fibra e tenta expulsar ela o mais rápido possível. E aí o aumento do consumo dessas fibras faz com que o seu intestino queira expulsar logo, né, o conteúdo fecal, favorecendo assim o funcionamento do intestino. O intestino funcionando melhor faz com que você tenha aí um consumo, um funcionamento intestinal melhor faz com que você tenha uma eliminação mais rápida desses alimentos e a consequência disso é a formação menor dos gases. Lembrando que para isso dar certo, você também tem que consumir mais água, porque um dos principais erros, né, entre aspas, uma das principais falhas é quando a pessoa consome muita fibra e toma pouca água. E aí acontece o que a Bruna está perguntando agora, sobre o intestino muito preso.
Você aumenta a ingestão de fibra, porque você quer o seu intestino funcionando mais rápido, funcionando melhor, mas esquece de aumentar o teu consumo de água. O que vai acontecer? Enrijecimento e endurecimento das fezes, fazendo com que o seu intestino fique com mais dificuldade em funcionar. E aí a Raquel lembrou aqui de uma coisa bem importante, que são os prebióticos e probióticos, que são permitidos na gestação. Então, se você é uma gestante que tem, além de formação de gases, um intestino muito preso, é importante você ter o acompanhamento de um profissional que vai te receitar esses probióticos. Existem os prontos que a gente compra na farmácia, mas eles não têm um efeito tão bom quanto aqueles que a gente manda manipular na quantidade certinha, dependendo da necessidade da gestante. Lembrando, meninas, que quem não está gestante ainda, mas pretende engravidar, é importante cuidar da saúde intestinal antes desse bebê chegar, porque aí você aumenta a sua condição, a sua capacidade de absorver os nutrientes e também minimiza os problemas intestinais durante a gravidez, tá bom? E aí, já embalando, né, nesses desconfortos da gestante, a gente vai falar agora de náuseas e enjoos. Existem 3 condições muito comuns na gravidez, principalmente no primeiro trimestre, que é o enjoo, a náusea e o vômito. O enjoo, eu costumo falar para as minhas pacientes que é aquela inapetência. É quando você não está com vontade de comer, nada do que você pensa, do que você imagina te abre o apetite ou te dá vontade de consumir. A náusea é quando você está passando mal, né? Que você quer expelir aquilo que está no seu estômago, mas você não consegue. E o vômito, propriamente dito, é quando você não consegue segurar o conteúdo no estômago e acaba expelindo. Das 3 situações, o que mais preocupa a gente que acompanha a gestante? O vômito, pelo risco da desidratação. Então, se você está enjoando, se você está nauseando, não tem tanto problema assim, porque em algum momento do dia você vai conseguir ter ali os nutrientes que você precisa para o desenvolvimento do seu bebê, que é a prioridade no momento. Mas, se você estiver vomitando muito, e aí existem quadros até, né, de situações graves, onde a gestante vomita muito o tempo todo, esses casos precisam de tratamento, principalmente para evitar a desidratação. Existem alimentos que ajudam a gestante a enjoar menos, a nausear menos, a vomitar menos? Existem. E o gengibre é um deles. O gengibre é o campeão de indicação. Ao contrário do que muita gente imagina, ele pode sim ser consumido na gestação, claro que em uma quantidade, né, normal, não pode haver excesso, assim como não deve se haver excesso de nada. E ele é um dos principais alimentos que ajudam aí no controle de náuseas e enjoos para quem está sofrendo com isso no primeiro trimestre. Os enjoos podem acontecer tanto pelo seu estômago vazio e quadros de hipoglicemia, como também por cansaço e estresse. Então, é muito comum a gestante ter esse enjoo no início do dia, devido à baixa quantidade de glicose na corrente sanguínea. E aí, uma das formas de tentar amenizar isso é você comer alguma coisa antes de sair da cama, evitar períodos longos de jejum. Então, durante o dia, ter pequenas refeições, né, comer de forma mais fracionada ainda e uma quantidade menor de alimento. E ao final do dia, muita gestante enjoa por cansaço, porque tem realmente cansaço físico, tem cansaço mental, tem um aumento do cortisol por estresse, e isso pode também gerar um pouco de náusea e enjoo. E aí os alimentos ricos em triptofano chegam para tentar amenizar um pouco isso, como por exemplo a banana, a aveia, existem alguns alimentos aí da nutrição funcional que ajudam bastante nessa condição de estresse, de enjoos e náuseas de final de dia, tá bom? A Lígia perguntou se o kefir pode ser consumido. Pode sim, tá, Lígia? Tanto em água quanto em leite. A recomendação é apenas cautelosa em relação a casos de diarreia, mas ele é um probiótico que pode ser sim usado durante a gravidez, tá bom? Eu coloquei mais algumas coisinhas aqui que eu acabei não falando, né? Que são alimentos que também ajudam. Preferi alimentos sólidos a líquidos nas crises de enjoo e náusea. E as frutas cítricas, como laranja e limão, costumam ajudar muito. Alimentos gelados, como por exemplo gelo, tem gestante que adora ficar mordendo ou chupando gelo. E isso alivia bastante os sintomas de náusea e enjoo, tá? A Ana tá contando, né, que desde que engravidou vomitou todos os dias de manhã e durante a noite às vezes faz uma força danada para não sair comida, apenas água toda vez, é assim. Então, Ana, não se sinta sozinha, eu também fui uma gestante, principalmente da minha primeira filha, que vomitou todos os dias. E daqui a pouquinho eu vou contar para vocês, tá? Um pouquinho aí de mim, do porque eu trabalho com gestantes lindas como vocês. Deixa eu ver aqui, os alimentos de difícil absorção, né, ou difícil digestão também devem ser evitados para gestantes que enjoam muito. Então, o consumo de proteína é muito importante, tá, para o desenvolvimento do feto, mas na condição de enjoo e náusea, ele deve ser consumido com cautela, porque são alimentos de esvaziamento gástrico menor. Então, eles ficam mais tempo no seu estômago e isso tende a causar aí um pouco mais de desconforto, tá? Então, se você está enjoando, está nauseando, pode ser que você sinta um alívio ao consumir menos
desses alimentos. O intestino preso, ó, eu até tinha esquecido que eu pus aqui. Acabei falando um pouquinho antes, né, sobre como aliviar. Fiquem tranquilas, porque quem ficar até o final vai ter os slides, tá? E o nosso tempo tá acabando, né? Já falei 50 minutos aqui. Assim como aconteceu na primeira aula, gente, quando eu tô com vocês, o tempo passa muito rápido. E é muito bom essa troca de energia, poder tirar as dúvidas de vocês, poder ajudar. Eu fico muito feliz sempre que eu posso encontrar com vocês, seja nas lives ali do Instagram, do Face, como nas aulas que eu costumo fazer para um público mais fechado. Quem estava na primeira aula escutou um pouquinho da minha história, mas quem não estava, de repente está chegando agora, não me conhece muito bem, ou me acompanha nas redes sociais e não sabe muito bem quem eu sou. Vocês querem que eu contem? Posso falar um pouquinho aqui para vocês da onde eu vim e por que eu estou na área de materno infantil hoje? A minha missão, os meus valores. Comenta aqui para mim se para vocês é tranquilo eu falar sobre isso agora. A parte de conteúdo mesmo eu já falei, mas eu vou tirar as dúvidas depois. A Patrícia sim, a Flávia. Vocês deixam? Comentem aqui. Tem muita gente na sala, eu quero que todo mundo escreva aqui para mim. Priscila, Jéssica, Janaína, Denise, Dalice. Que legal, gente. Obrigada aí pela oportunidade. Então, eu fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico quando eu tinha 14 anos, mas eu sempre fui aquela menina que queria, porque queria, de qualquer forma, ser mãe. E isso foi muito traumático para mim, né? Porque a síndrome do ovário policístico, quando foi diagnosticada, veio com a palavra infertilidade e dificuldade de engravidar, assim, como se fossem coisas únicas, né? E aí o tempo passou, eu até contei lá na primeira aula que era de ovário policístico mais sobre isso. Eu acabei desenvolvendo um transtorno alimentar, eu tive anorexia quando eu tinha 16 anos, fiquei 6 meses internada no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, que é o Ambulim. Quem é de São Paulo deve conhecer, ou já deve ter ouvido falar. E assim, a minha adolescência toda, aliás, desde criança, né, eu vivi no feito sanfona, né, engordava, emagrecia, e toda vez que eu ganhava peso, os sintomas do ovário policístico apareciam muito, como pelo no rosto, queda de cabelo. Eu era sempre o patinho feio da turma, né, e sempre sofri muito bullying na escola e tudo isso. E aí, quando eu tive quando eu tive o diagnóstico do ovário policístico, isso foi muito duro para mim. E aí, logo em seguida, eu acabei desenvolvendo o transtorno, porque eu comecei uma dieta, né, na tentativa de melhorar os sintomas, de melhorar ali a minha saúde. Acabei tendo uma piora muito grande, então, quando eu tava gordinha, eu tinha um ovário policístico, mas pelo menos eu tava saudável e acabei desenvolvendo um transtorno que quase me levou a óbito. Quando eu fui internada, eu tava com 34 quilos e eu fiquei 6 meses em tratamento. Daí, quando eu tive alta, até pelos medicamentos, né, que a gente toma, antidepressivo, estimulante de apetite e tudo mais, eu tive um rebote muito grande. Então, eu fui para mais de 85 quilos, que na época era um absurdo, né? E aí, eu resolvi estudar nutrição por conta disso. A minha primeira área, a minha primeira tentativa, né, a minha primeira paixão, na verdade, era evitar que os adolescentes tivessem transtornos alimentares, né, que sofressem bullying, que sofressem aquilo que eu sofri, de serem mal aceitas, né, pelos colegas e pelos amigos da escola e tal. E aí, dentro da faculdade de nutrição, ainda com excesso de peso, eu acabei aplicando, né, os meus conhecimentos em mim mesma. Acabei perdendo peso e isso foi meio que solucionando ali o meu problema de ovário policístico. Quando eu casei com meu marido, isso fazem... Ai, amor, não briga comigo, não. Acho que uns 5 anos. Nossa, a gente deu branco. A gente casou em 2013, vai fazer 5 anos. E aí, quando eu casei com ele, eu tava no meu melhor corpo, na minha melhor forma, mas não porque eu queria, sabe? Eu simplesmente estava usando ali os conhecimentos da faculdade como forma de me manter mais ativa, de me manter mais saudável. E aí, 3 meses depois do nosso casamento, veio a Manu, que foi a minha primeira filha. E aí, eu já queria, né, estudar nutrição materno-infantil, eu já era muito fera em nutrição para síndrome do ovário policístico, porque eu estudava muito por conta. A faculdade não passou absolutamente nada para mim, eu não sei se agora os cursos atuais passam esse conhecimento para os alunos ou não, mas eu sei que na minha época a gente praticamente não estudava síndrome do ovário policístico, eu acho que nem tinha no conteúdo, então eu acabei estudando muito por conta, mas por conta do meu problema. E aí, quando eu engravidei da Manu, veio uma segunda necessidade, que era a nutrição da gestante, né? Então, eu era nutricionista esportiva na época, eu atendia muito atleta, fisiculturista, tinha até, né, pessoas famosas ali passando no consultório, eu estava muito realizada nessa área, então eu tinha um estereótipo muito fitness e rolava uma identificação ali com os meus pacientes. E aí, quando eu engravidei da Manu, veio uma situação, ó, Lu, dizendo que ainda não passa, né? Então, ainda não fala de síndrome do ovário policístico na faculdade, que é uma pena. E aí, quando veio a Manuela, veio uma necessidade muito grande de mim conhecer mais sobre a nutrição da gestante.
porque eu era nutricionista, mas eu não sabia direito o que eu podia comer, o que eu não podia, o que faria bem ou faria mal para ela. E a gestação da Manu foi uma gestação inteirinha de medos. Então, todos esses medos que eu falei para vocês no começo eram medos que eu tinha. Eu sentia muito medo de perder a bebê. Toda vez que eu ia para ultrassom, eu não tinha coragem de olhar na tela. Eu ficava olhando para o meu médico, e aí, quando o meu médico fazia um semblante melhor, é que eu olhava para o bebê na tela do ultrassom. Eu tive um parto. Desculpa. Eu tive um parto cesariana de risco, porque eu tive uma infecção renal. Eu estava com 39 semanas e não tinha sinal nenhum, né, de parto ainda. Eu estava esperando o parto normal. Então, eu fui aquela gestante que teve que fazer uma cesárea, mesmo não querendo. Eu vomitei todos os dias da minha gravidez inteira. Então, assim, dá para contar, acho que nas mãos, dá para contar nos dedos de uma mão os dias que eu não vomitei. E o primeiro desses dias eu ainda fui no hospital porque eu não tinha vomitado. E aí eu lembro até hoje que eu saí do consultório, olhei pro meu marido e falei, Lu, vamos pro hospital. Ele falou assim, ué, mas o que foi? O que você tem? Eu falei, eu não vomitei hoje. E ele falou, nossa, Carol, mas é esperado, né? Você já tá, sei lá, com 4, 5 meses, eu não lembro quantos meses eu tava. E aí eu cheguei e eu não sosseguei, eu falei, tem alguma coisa de errado, eu vomitei todo dia, então não é hoje que eu não vou vomitar. E aí eu fui pro hospital, olhei pra cara do plantonista e falei, eu não vomitei hoje. Ele até tirou sarro da minha cara, mas eu fiz todos os exames, fiz ultrassom, exigi ali ver a bebê, pelo menos para saber se estava tudo bem. Então foi uma gestação que eu não curti. E a ponta do iceberg foi no nascimento. Porque aí, quando a Manu nasceu, ela foi um bebê que tinha muita cólica. E aí, por falta de conhecimento meu, eu não sabia lidar muito bem com isso. A minha alimentação também estava só colaborando para aquilo piorar. E eu passei um terrorismo, assim, nos primeiros meses, né? Nas primeiras semanas pós-parto. Eu tive mastite, a Manuela teve muita cólica. Eu tive um começo de depressão pós-parto, assim, muito grande, porque eu entrei muito em conflito com a minha mãe. Então, todo final de dia eu chorava, eu passava as madrugadas em claro, eu não conseguia descansar. Então, foi um momento que, ao invés de ser bom e de ser feliz para mim, foi um momento de muito trauma, que eu sofri muito. E aí foi aí que eu falei, não, chega e eu vou fazer a faculdade, né, a especialização em materno-infantil. E aí, por conta da minha experiência pessoal, já com a síndrome do ovário policístico, eu acabei me apaixonando pela nutrição materno-infantil como um todo. E hoje o maior prazer que eu tenho é receber no meu consultório pessoas que querem engravidar, que têm endometriose ou ovário policístico, sonham em ser mães. E aí eu gosto de fazer com que essas pessoas realizem o sonho delas e acompanhar durante a gestação toda e o pós-parto, fazendo com que seja um momento de muita segurança, de muita tranquilidade, principalmente de muita felicidade. E a minha missão hoje é fazer com que as pessoas não sofram aquilo que eu sofri, que elas consigam aproveitar o que a gestação tem de melhor, que é um momento que passa super rápido, a gente morre de saudade, fica com saudade da barriga, com os movimentos do bebê e todo o paparico que a gente recebe, né, da família, do parceiro e tudo mais, e fazer com que esse momento realmente reflita aí o que tem que refletir, que é a serenidade e é a felicidade. E aí foi por isso que nasceu o Gestar Club. Então, quem estava na aula das 18 já sabe, não estraguem a surpresa. Mas o Gestar Club ele é um programa digital que eu fiz. Ele é voltado tanto para quem tem síndrome do ovário policístico, como também para quem já é gestante. E eu dou como bônus no Gestar Club também toda a parte de pós-parto. Então, lá você tem toda a parte de alimentação para o recém-nascido, para a mamãe, amamentação, lactação, uso dos instrumentos, o que ajuda, o que atrapalha na amamentação, tudo isso faz parte do Gestar Club. O Gestar Club é ideal para aquela pessoa que quer engravidar, que já está gestante ou que está para ganhar o seu bebê e já é mamãe. E a intenção é fazer com que a gestante tenha, né, de novo aí, uma gravidez segura e confortável, sem neuras, sem preocupações, e que ela aproveite ao máximo cada segundo dessas 37, 38, 40 ou 42 semanas de gestação. Que seja um momento de muita felicidade e menos traumas. Eu escolhi duas das minhas pacientes aqui, mas, né, eu queria muito poder colocar foto de todas as minhas gestantes, gravidinhas e mamães, mas não dá, eu coloquei aqui duas fotos do final do ano passado, e alguns depoimentos, né, que depois quem receber os slides pode aí ver melhor, tá? Então, controle de ganho de peso, a necessidade psicológica de ter alguém para falar com você, então de ter um grupo de gestantes ou de futuras mamães para conversar, para tirar as dúvidas, para falar dos traumas, das neuras, isso é muito importante e eu acho que faz toda a diferença no Gestar Club, tá? Ele nasceu, né, devido a essa necessidade que eu sentia de atender cada vez mais pessoas, e ele é a sua chance de me ter do seu lado o tempo que você precisar. Então, a Ana, que escreveu agora há pouco, que queria muito, né, eu como Nutri, tá aí, Ana, tua oportunidade de me ter como nutricionista o tempo que você quiser e onde você quiser. A pessoa que entrar para o Gestar Club hoje vai ter liberdade de escolha para ter uma alimentação saudável e garantir o melhor, tanto para si quanto para o seu bebê.
E eles são aulas gravadas, né, tanto em áudio quanto em vídeo, que você pode assistir ou ouvir da onde você estiver. E tem as nossas aulas ao vivo, como essa que a gente está aqui hoje, onde vocês podem tirar as dúvidas. A cada 2, 3, 4 módulos a gente se reúne, eu marco as datas com antecedência, e aí a gente se reúne como a gente está aqui hoje para tirar as dúvidas e para falar do momento que cada uma está passando, tá? A gente tem condições especiais aqui, eu vou falar para vocês. Aqui tem alguns dos módulos, tá? Então, algumas das coisas que são abordadas aí no Gestar Club, para quem tem interesse em saber. Então, os principais mitos e verdades, as suplementações que você não pode deixar de fazer para garantir saúde para o seu bebê, os alimentos ideais para cada um dos desconfortos que você sente. Tem muito desconforto na gestação. Infelizmente, a gente não consegue falar tudo aqui hoje, né? Se eu fosse falar tudo que eu queria hoje, a gente ia varar a noite aqui facilmente. Então, sobre azia, intestino preso, cansaço, excesso de sono, alimentação para prevenir os principais problemas da gravidez. Então, mulheres que têm a tendência de ter diabetes, pressão alta, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, como que você previne isso? E uma vez que você já tenha, como você trata, né? Como que você minimiza o problema e não deixa isso passar aí para a saúde do seu filho? E os itens pós-parto também são fundamentais. Então, como alimentação da primeira hora de vida, como fazer a amamentação do seu bebê, o que é verdade e o que é mentira na introdução das fórmulas, como evitar as cólicas ou pelo menos amenizar as cólicas do recém-nascido, introdução alimentar, por que seu filho não come, todas essas dificuldades que a gente enfrenta na maternidade, desde o momento que a gente está grávida até o momento que o nosso filho tem aí 2, 3, 4, 5 anos. E aí eu te pergunto, né, vocês já devem estar aí se perguntando qual que é o valor disso, qual que é o valor para participar do Gestar Club. E eu trago aqui uma pergunta para vocês que é, qual é o valor da saúde do seu bebê? Né? Quanto custa para você ter uma gestação segura e confortável? Ou para vocês que são nutri, são estudantes de nutrição, quanto custa para vocês terem mais conhecimento, terem mais autonomia para falar com as suas pacientes? Né? Não terem vergonha, não terem receio de falar uma bobagem para uma gestante que está na sua consulta? Eu acho que isso não tem preço, né? E para você que está aqui hoje, eu também tenho condições especiais e exclusivas, tá? Então, assim como eu fiz na primeira turma das 18 horas, as 10 primeiras que se inscreverem, gente, nenhuma mais, por favor, vão ganhar uma consultoria online individual comigo. Então, só eu e você, para você tirar todas as suas dúvidas, e eu vou falar com você das suas dificuldades, dos seus problemas, dos seus receios, dos seus medos, e a gente vai solucionar um por um. São 2 horas comigo, uma por mês, então são 2 meses seguidos com essa consultoria completamente aí exclusiva e individual com você. Quem adquirir hoje, mesmo que não for as 10 primeiras, também vai poder participar de uma comunidade exclusiva tanto no Facebook quanto no WhatsApp, para tirar as dúvidas, né, e para poder falar ali com as mamães que estiverem participando. Todas as que estão na aula hoje vão ganhar 2 livros digitais que eu fiz, que hoje são vendidos, tá? Que é a introdução alimentar de A a Z e por que o seu filho não come. As 2 principais dificuldades das mães com bebês acima de 6 meses, que é a restrição alimentar, a dificuldade, né, de introduzir a alimentação. Então, como fazer, o que fazer, de que jeito dar comida, como preparar a marmitinha, pode congelar, não pode, quanto de comida o bebê tem que comer, ele está comendo adequado, ele não está comendo adequado. E quando chega um pouquinho ali, o bebê é um pouco mais velho, de 1 ano e meio, 2 anos, por que ele não come? Por que ele para de comer? O que eu faço para essa criança se alimentar? Então, são 2 livros aí no top 10 ali do meu consultório que realmente solucionam as 2 principais dores das mães de bebês aí de 6 meses a 2 anos. Vocês ganham esses livros sem custo algum. E, para não ser injusta, eu vou falar para vocês o mesmo que eu falei para a turma das 18 horas. Quem estava na aula das 18 está de prova. Normalmente, os meus cursos, né, os meus produtos, eles têm validade de 1 ano. Então, você compra hoje, você tem 365 dias para assistir todas as aulas. Mas para você que está me assistindo hoje aqui, eu vou fazer uma condição especial, que é o uso e o acesso vitalício do programa. O que isso significa? Que você vai ter acesso para sempre enquanto o Gestar Club existir. Então, toda atualização que tiver nos módulos, toda atualização que tiver no curso, se você não está gestante ainda vai engravidar, não tem problema, você pode assistir todos os módulos da pré-concepção e ainda vai ter o tempo que for para assistir os módulos que falam sobre alimentação na gestação e também no pós-parto. Então, essa é uma condição especial só para vocês que estão aqui me assistindo e que ficaram comigo até o final. E aí, para você ter tudo isso, o valor é de apenas 10 prestações de R$ 33,92. Se você pagar à vista, R$ 297, tá? E a Gilmara perguntou se vale para o boleto. Vale para o boleto, sim,
tá? Então, mesmo que você faça o pagamento no boleto, sendo uma das 10 primeiras, você ganha aí as condições das 10 primeiras. Gente, R$ 33,92 é menos que um pacote de fralda por mês. Então, olha só o valor, né, de você ter aí uma gestação segura e confortável e ter todo carinho, toda atenção e todas as suas dúvidas e dificuldades solucionadas, né? Eu acho que isso não tem preço. E eu fiz isso porque eu gostaria muito de ter um anjo da guarda comigo na minha gestação, que eu não tive. Depois que eu fui, né, me formar e me especializar e tal, a minha segunda gestação foi tão mais tranquila, foi tão mais gostosa, foi tão mais aproveitada que eu não poderia deixar de oferecer isso para as minhas pacientes, seguidoras e pessoas que curtem o meu trabalho. E ainda tem a garantia incondicional de 30 dias. O que significa isso? Você não precisa decidir agora. Olha que maravilha. Se você entrar para o Gestar Club e daqui 30 dias, até 30 dias, você achar que não valeu a pena, o programa não é para você, não atendeu às suas expectativas, você não está conseguindo assistir, enfim, qualquer coisa que acontecer, você pode me mandar um e-mail em até 30 dias da compra que você tem 100% do seu dinheiro devolvido, tá? Eu não vou questionar nada, eu não vou falar absolutamente nada, inclusive a devolução é automática, não tem problema algum. E se você tiver que fazer isso também não tem problema, eu vou continuar sendo sua amiga, e vou continuar fazendo as lives, e vou continuar fazendo as aulas, e você vai poder continuar participando como você sempre participou, certo? Aqui eu falo sobre a garantia, eu te vejo lá no Gestar Club, mas também se essa não for a sua hora, não tem problema. E aqui está a missão, né? Que é o que eu acredito, né? Eu acredito que a alimentação pode transformar pessoas e gerar vidas, e eu quero compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. E eu espero que você seja uma dessas pessoas. A gente começa na segunda-feira que vem. O pessoal está perguntando, né, como é que faz? Quem quer fazer a inscrição? Conta aqui para mim, coloca eu nos comentários. Vamos ver quem vai ser as 10 primeiras. Tem que ser rápido, hein, gente? Eu vou liberar o link já para vocês aqui no chat. E aí vocês vão ser direcionadas para a página de compras, tá? Para fazer a inscrição. Fiquem tranquilas, o site é 100% confiável, eu uso o Hotmart há muitos anos. Eu mesma já comprei vários cursos através deles, não tem problema algum. E aí lá você pode tanto parcelar no seu cartão, como também fazer o pagamento no boleto, tá bom? A Gil já se inscreveu, né? Gil, acho que você foi uma das 10 primeiras da primeira turma, tá? Depois eu confirmo para você, mas eu acho que você tá dentro das 10 primeiras, sim, da turma das 18. Olha lá, o pessoal já tá animado. Eu vou colocar o link aqui para vocês, tá? Alguém mais tem alguma dúvida? Quer saber alguma coisa sobre o Gestar Club antes de eu liberar o link? Pode colocar aqui no chat que eu vou te responder, tá? A Paty perguntou como é que faz a inscrição, né? É só clicar no link, você vai ser direcionada para a página do Hotmart, é um ambiente 100% seguro, e aí lá você escolhe a tua forma de pagamento e aí a inscrição já chega direto no meu e-mail, tá? E aí as 10 primeiras que se inscreverem, as 10 primeiras inscrições ganham as condições aí da consultoria e aí depois a gente vai distribuindo as vantagens, né, de acordo com a sua inscrição, tá bom? O Gestar Club ele começa a ser vendido amanhã, tá? Então vocês estão aí numa vantagem muito grande. As vagas são limitadas, então é óbvio que eu não posso colocar muitas pessoas na mesma turma, porque senão eu não consigo dar conta do recado. Então, são vagas limitadas e a partir de amanhã ele já vai estar sendo vendido para o público. Hoje vocês conseguem fazer a inscrição antes de todo mundo. Então, essa é a vantagem, tá? Eu vou colocar aqui para vocês no chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar. Confirma para mim se apareceu aí para vocês. Se chegou certinho, por favor. Mesmo depois que eu desligar, vocês conseguem continuar no ambiente da aula, tá? Eu vou disponibilizar os slides também para vocês conseguirem baixar. Pri, a carga horária do curso são 12 módulos, tá? De 4 a 5 aulas por módulo e dá mais ou menos aí umas 3 horas de aula por módulo. Então, ao todo tem umas 100 horas fácil. Tá? Então, depende muito, porque ainda tem as aulas ao vivo. Então, vai dependendo muito da turma, realmente, da necessidade, das dificuldades que cada uma apresentar. Tá, Pri? Para quem é estudante, para quem é Nutri... Aliás, Nutri eu acho que não faz muito sentido, mas para quem é estagiária, quem é estudante, ganha o certificado também. E aí você pode usar como horas adicionais na faculdade, tá? Como as horas complementares na matéria de materno infantil, certo? Gente, eu vou disponibilizar aqui para vocês os slides, tá? Então, vocês podem baixar e ficar com eles para vocês. Confirmem para mim se apareceu também aí. E podem ficar aqui para baixar os slides, não tem problema, tá? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por vocês que me assistiram até o final, aí numa noite de segunda-feira, né? Foi muito bom, pós-Páscoa.
O pessoal ainda na ressaca aí do chocolate. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz, tá, de poder ajudar aí com as dúvidas e com as dificuldades de todo mundo. E a gente se vê na próxima, ou então lá no Gestar Club. Obrigada, gente. Tchau, tchau.